Olá, bem-vindos à aula teórica 9 de LAP. A aula de hoje vai ser diferente das anteriores. Para começar, não tem nada a ver com o OCaml e, além disso, tem um tema específico. O tema é este, acima de tudo, formas de executar programas. O resto são detalhes que têm a ver com o tópico geral. Formas de executar programas. Vocês sabem, os programas correm em computadores, mas mesmo sob a noção de computador, eu devo começar já por dizer algumas coisas. Porque, na verdade, um programa geralmente não está apenas dependente do hardware para correr. Na verdade, um programa costuma estar dependente também do sistema operativo e de uma biblioteca. Tipicamente, os programas são escritos para plataformas computacionais concretas, em que uma plataforma computacional tem estes três ingredientes que estão a ver. Portanto, se eu tiver o programa escrito para uma determinada plataforma, mesmo que noutra plataforma o hardware seja o mesmo, o programa já não vai correr, porque o programa também depende do sistema operativo. Por isso, ainda bem que existe esta noção, que é bastante útil. Agora, uma plataforma muito curiosa, que sai um pouco do normal, é, por exemplo, o Java. Porque o Java é uma plataforma computacional que é independente do hardware e do sistema operativo. Já pensaram nisso? Porque para correr Java em qualquer hardware e qualquer sistema operativo, basta que esteja disponível uma implementação do sistema de runtime do Java. Acho que se chama JRE. Pronto. Claro que o sistema de runtime do Java é bastante complexo e vasto. Aquilo quase que tem um sistema operativo completo incorporado. Mas não há dúvida que o Java, portanto, é uma plataforma computacional que é independente do hardware e do sistema operativo. E as próprias bibliotecas também fazem parte do próprio ambiente do Java. Portanto, o Java é realmente muito especial, sai do normal. Agora, as técnicas básicas para conseguirmos executar programas em computadores. As duas técnicas essenciais que vocês já ouviram falar, tenho a certeza, são estas duas. Aliás, na aula de hoje eu vou falar de muitas coisas conhecidas. Em grande parte, o objetivo da aula de hoje é arrumar ideias e expandir, porventura, pontualmente, conhecimento que já têm. Começando por falar em compiladores. Olha, olhamos para este diagrama. É assim que um compilador funciona. O compilador é um programa, que pega em código-fonte, por exemplo, um programa escrito em C, e gera um executável. E o executável geralmente consiste em código máquina, que o CPU sabe correr diretamente. Portanto, o compilador, acima de tudo, é um tradutor. Um compilador traduz uma linguagem de alto nível para uma linguagem de mais baixo nível. E agora, como é que o programa é executado? É assim. O programa vai correr diretamente na plataforma, usando o CPU, mas também as bibliotecas, etc. E o programa recebe input e produz os resultados. Portanto, este diagrama descreve bem o que acontece. Mas reparem, o compilador, isto é um ponto importante, não executa programas. O compilador é um puro tradutor. Para conseguirmos correr o programa, temos que ter alguma entidade que sabe executar o programa, e neste caso estou a assumir que é o CPU. É o processador do hardware. Quando se fala em compilação e não se diz mais nada, pressupõe-se realmente que estamos a pensar em gerar código nativo. E eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, o compilador de C, que nós iremos usar até na segunda parte da disciplina, que é o GCC, gera código nativo. Um outro compilador que gera código nativo e não chegámos a usar, mas podíamos ter usado, é o OCaml OPT. Sabem, nós podemos compilar OCaml para código nativo. E a maneira geral de executar é a que está aqui indicada. O compilador traduz e o código produzido é código máquina que já pode ser corrido diretamente no CPU. Já o interpretador é completamente diferente. Reparem bem no diagrama. O interpretador é um programa que recebe o código-fonte, mas não o traduz. Atenção, executa-o diretamente. De tal maneira que o próprio interpretador também recebe input e produz resultados.
Portanto, o interpretador é muito... À partida tem um diagrama mais simples. Outra coisa importante é que o interpretador não é um tradutor. Não, o interpretador executa mesmo o programa. Há aqui um contraste radical com o compilador. Um compilador é um tradutor. O interpretador é um executor. Olha, se quiserem, deste ponto de vista, o próprio CPU, tecnicamente, é considerado um interpretador. Porque o CPU recebe o código-máquina e executa-o diretamente. Portanto, o CPU é um interpretador que está implementado diretamente em hardware. E não há nada de errado em dizer isto. Pronto. Até agora, aqui na disciplina, temos trabalhado com um interpretador que é este, OCaml. Já agora, aqui, vou chamar aqui o OCaml. Já agora, uma ou duas experiências para eu até chamar a atenção para vantagens de usar um interpretador. Olha, a primeira é que não temos que esperar pela compilação. Podemos introduzir expressões e elas são executadas diretamente. Mas, claro, usando um IDE como o Eclipse, acaba até por não haver muita diferença. Porque no Eclipse carrega-se num botão, ou faz save, não, carrega-se num botão e o programa é compilado e corre, e para nós é a mesma coisa. Outra grande diferença, e esta o Eclipse já não resolve, é que o interpretador, estão a ver, apresenta o resultado imediatamente. Não temos que estar aqui com prints e escrever um top level. Os resultados aparecem imediatamente. Isto é uma grande vantagem. Estão a ver, está aqui o output. Eu estou a usar o interpretador do OCaml. Já agora, para variar, vou aqui chamar o interpretador de JavaScript. Só para ver. Vou executar a mesma coisa, mas agora em JavaScript. Sabe, o JavaScript é uma linguagem multiparadigma que também suporta o paradigma funcional. E eu também consigo fazer o mesmo map em JavaScript. É assim que eu escrevo. Deixa ver se eu não me engano, se eu me lembro disto. Ok, funcionou. Estão a ver? Isto aqui é JavaScript e os mesmos princípios aplicam-se. Eu não tive de compilar o programa, o código está a correr diretamente, além de que o interpretador gentilmente me apresenta o resultado, sem eu ter que andar com prints aborrecidos. Ok? Portanto, já agora, o Linux vem com imensos interpretadores. Há aqui, olha, por exemplo, este interpretador, que é a calculadora do sistema, acaba por ter uma linguagem rica e trabalha com precisão infinita. Por exemplo, se eu fizer 2 levantado a 1000, o resultado é este. Estou a ver, precisão infinita. Mas eu tenho variáveis, tenho ciclos for, coisas dessas. Há muitos interpretadores disponíveis no Linux. Agora, vantagens e desvantagens. Sabem, olha, a principal desvantagem dos interpretadores é que eles tendem a ser bastante lentos. Reparem, o interpretador tem que olhar para o código-fonte e tem que atribuir significado a esse código-fonte. Tem que analisar as partes do texto, isso dá trabalho. E sabe, um interpretador tipicamente é 10 vezes mais lento do que um compilador. O compilador demora algum tempo a examinar o código, a perceber a estrutura do código e a gerar código-máquina, mas depois, quando o código-máquina corre à velocidade máxima. Já não tem que se voltar a olhar para o código-fonte. E o interpretador está sempre a olhar para o código-fonte. Portanto, uma grande diferença entre os dois é que o compilador gera código rápido, tipicamente 10 vezes mais rápido que o código do interpretador. Isto assim à partida. É que sabem, os engenheiros andam sempre a tentar arranjar maneiras de ultrapassar os limites das coisas. E irei falar disso daqui a pouco. Como é que hoje em dia se conseguem fazer interpretadores relativamente rápidos. Pronto. Outra vantagem dos compiladores. Eu posso distribuir o meu programa depois de compilado, já o código máquina, sem ter de mostrar ao cliente o código-fonte, porque o código-fonte pode ter segredos. Já com o interpretador, reparem, devido à natureza da técnica de execução, eu sou obrigado a fornecer o código-fonte. Pronto. Sabem, há sempre maneiras de resolver os problemas. Há uns programas especiais que se chamam obfuscadores, se quiserem procurem na net, obfuscadores, que se destinam a pegar num programa que vai ser interpretado, mas
tentam complicar o programa de tal maneira que um ser humano a olhar para aquilo não percebe nada. Portanto, são os obfuscadores que resolvem este problema. Eu quero distribuir o meu código, por exemplo, um programa em JavaScript que é para ser interpretado, mas eu não quero mostrar ao cliente algumas técnicas secretas que eu uso lá. Posso usar um obfuscador. Mas, portanto, estas são as duas principais... As três diferenças é a seguinte: o interpretador é mais prático de usar no dia-a-dia, até para fazer o primeiro protótipo do programa, mas o interpretador perde na velocidade e perde na capacidade de distribuir código, vá lá, com segredos. Portanto, em termos gerais, e estamos conversados. Agora, na vida real, e eu há bocado falei daquela questão também da eficiência, a coisa às vezes não é assim tão direta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto com o caso do Java. É porque, sabem, o Java, a implementação tradicional do Java não se enquadra nem num compilador puro, nem num interpretador puro. O que acontece em Java está aqui neste diagrama. Isto é uma técnica mista, que até é bastante popular. Eu, se bem me lembro, acho que foi nos anos 70, a primeira vez que esta técnica foi usada foi realmente nos anos 70 para implementar Pascal. Era um sistema chamado P-Code, mas isso agora não interessa muito. Vejam lá, é assim que em Java as coisas funcionam. Reparem, há o compilador de Java que traduz o código-fonte para o chamado código intermédio. Em princípio, aqui temos um ficheiro ou fecheiros com a extensão .java e o programa intermédio são ficheiros com a extensão .class. Pronto. E o que o programa intermédio contém não é código máquina. Por isso é que eu não chamo isto um compilador puro. Na verdade, o código que aparece aqui é código que se destina a correr num interpretador especial que é a JVM do Java. Estão a ver? Portanto, a implementação do Java foi repartida em duas partes. Primeiro, criou-se uma máquina virtual para permitir que os programas pudessem correr independentemente do hardware. E assim os programas até podem migrar pela net e correr em qualquer hardware. Foi um requisito inicial quando o Java foi inventado. Era para funcionar assim. Portanto, inventar uma máquina virtual que no fundo é um CPU virtualizado, mas este CPU é implementado por software. É o tal programa que se chama JVM. Deixa-me ver se ele até existe. Por acaso, eu acho que não existe assim. JVM não existe. Mas ele está implementado num programa que no Linux se chama Java. Estão a ver? O Java é que implementa, é um interpretador de JVM. Portanto, o Java usa uma técnica mista e usa porquê? Porque havia esta ambição de que se queria que os programas em Java corressem, pudessem ser copiados através da net e pudessem correr em qualquer hardware. Portanto, virtualizou-se o hardware. Mas chegou-se a esta situação. O compilador traduz para código da JVM e agora para correr um programa em JVM já estamos no domínio dos interpretadores. Portanto, não há dúvida. Portanto, a grande vantagem disto é mesmo o programa agora ficou independente do hardware. O próprio Java fornece a sua própria plataforma e o programa corre dentro dessa plataforma. No entanto, esta técnica tem outras vantagens. Olha, por exemplo, sabem, a JVM, as instruções da JVM foram inventadas de maneira a simplificar o compilador. Basicamente, para cada construção da linguagem Java, há uma ou duas instruções da JVM, mesmo à medida, para ser fácil de gerar código. Portanto, o compilador de Java acaba até por ser bastante simples. Estão a ver? Agora, convém é que o interpretador da JVM seja bastante rápido. E sabem, as primeiras versões do Java e da JVM eram bastante lentas. Eram mesmo muito lentas.
Como é que esse problema da lentidão do Java foi resolvido? Por acaso foi resolvido no Java chamado Java 2, a versão 1.2 do Java, já há muitos anos, mas a técnica que eles usaram é uma técnica absolutamente radical, muito complicada de implementar, pronto, mas vale a pena. É uma técnica que se chama Just in Time. Estão a ver aqui? Pronto. O que se passa é o seguinte, é que, pronto, o compilador de Java gera código para a JVM normal. Pronto. O truque todo está na implementação da máquina virtual, porque o que faz a máquina virtual está implementada da seguinte maneira. Portanto, o interpretador pega basicamente, olha para os métodos que vão ser executados um de cada vez. Aliás, tipicamente olha para eles na altura deles serem chamados e executados, e o que faz é mesmo é bastante radical. Ele traduz o código da JVM em código nativo do CPU e guarda o novo código numa cache de métodos já compilados. Portanto, é assim, na primeira vez que o método é chamado, o interpretador olha para o código da JVM e traduz para código nativo do CPU. Da segunda vez que o método é chamado, o método já foi, digamos, traduzido para a linguagem máquina e já vai correr a toda a velocidade. Pronto. Por acaso acontece um pequeno problema em Java, é que os programas, quando arrancam, tendem a ser um pouco lentos, porque o programa está naquela fase de geração do código máquina. Mas depois de passar dessa fase, os programas correm a uma velocidade que se aproxima da velocidade do código nativo. Pronto, a velocidade nunca é tão rápida como o código nativo, porque como o interpretador não tem acesso ao código-fonte original, não pode fazer determinadas otimizações que são importantes. Mas mesmo assim, hoje em dia, posso dizer que um programa em Java corre tipicamente a metade da velocidade de um programa em C, o que é muito bom. Não é 10 vezes mais lento. Corre a metade da velocidade. Ou tipo 1.8. Portanto, é perfeitamente aceitável. Se for muito, muito importante, posso tentar arranjar uma máquina que corra ao dobro da velocidade. Arranjar uma máquina que corre 10 vezes mais rápido, já não consigo. Mas, portanto, estou a ver, nós estamos aqui num cenário que já não é nada direto. Temos uma implementação de uma linguagem, que é o Java, que usa uma técnica mista. E depois a própria máquina virtual, que supostamente era um interpretador, e atenção, do ponto de vista externo para quem olha, é um interpretador, porque recebe o código e executa-o, não há dúvida. Acontece que do ponto de vista interno, se começarmos a analisar como é que a coisa está feita, a própria máquina virtual usa internamente uma técnica de compilação, porque está mesmo a traduzir para o código nativo. Portanto, estão a ver, isto é um pouco, pode ser um pouco confuso, e a única maneira de trazermos clareza para esta situação bem complicada é considerarmos dois pontos de vista, o ponto de vista externo e interno. Na verdade, há muitos interpretadores que são interpretadores do ponto de vista externo, sem a mínima dúvida, pronto, mas que do ponto de vista interno já são, digamos, compiladores, porque traduzem para código nativo. E às vezes, para explicar um sistema complexo como a própria JVM, temos que dizer isto: do ponto de vista externo, a JVM é um interpretador, do ponto de vista interno é um compilador, porque gera código nativo. Isso é o que caracteriza um compilador, é gerar código nativo. Portanto, eu já falei dos pontos mais importantes desta aula. Os pontos mais importantes é realmente dar definições de interpretador e compilador e mostrar que, na prática, às vezes há situações mistas e mais complicadas de explicar. Olha, falando ainda de interpretadores, há aqui um conceito clássico que eu gostava de apresentar, são chamados níveis de interpretação, e eu acho que muitos de vocês vão achar isto bastante surpreendente. Que é o seguinte... Portanto, eu já disse que o interpretador
é uma entidade que executa o programa diretamente, ao contrário de um compilador que só faz uma tradução, ok? Mas quando nós começamos a pensar em interpretadores, nós começamos a ver que aqui a coisa é bastante rica. Olha, imaginem novamente o exemplo do Java. Pronto, eu tenho um programa em Java já compilado para correr o programa usa JVM, certo? E a JVM executa aparentemente o programa diretamente. É aquilo que eu observo externamente. Mas agora repara, internamente a JVM recorre ao hardware, ao CPU. E o próprio CPU é um interpretador de linguagem máquina. Portanto, temos outro nível de interpretação. A JVM acaba por recorrer ao interpretador, a outro interpretador, que é o próprio CPU. E agora, a parte mais surpreendente é que o próprio CPU, muitas vezes, especialmente nos processadores modernos, internamente também tem vários níveis de interpretação. É que sabem, por exemplo, os CPUs atuais da Intel e da AMD, okay, têm aquele conjunto de instruções que são instruções até um pouco complexas, pronto, e tipicamente para executar essas instruções fazem uma tradução para um outro CPU de mais baixo nível que existe internamente, que é um CPU RISC, com instruções muito simples. E portanto, estou a ver, mesmo ao nível do CPU, pode haver múltiplos interpretadores. O caso mais radical que eu conheço é este Motorola, que é um CPU, penso eu, dos anos 80, finais dos anos 80, inícios dos anos 90, que internamente tem dois níveis de interpretação. Portanto, ele recebe código máquina, traduz esse código para código de um CPU, de um CPU interno de mais baixo nível, um CPU RISC, com instruções mais básicas, e depois mesmo o executor do RISC traduz para uma linguagem interna que usa diretamente as gates do hardware, e finalmente esse código é que corre. Portanto, isto são os chamados níveis de interpretação. Nós geralmente só nos apercebemos do nível interno, mas querem ver, eu aqui ao correr um pouco de OCaml e ao fazer esta conta 1 mais 1 no interpretador, pronto, eu que está de coisas simples, penso, o interpretador recebeu este código e executou diretamente. Mas se eu quiser saber tudo o que acontece, é que na verdade este código acaba, o próprio interpretador está escrito usando em cima do CPU, porque é o hardware que acaba por executar o código, e o próprio CPU que eu estou a usar no momento. Acontece que para executar o código traduz ainda para código de mais baixo nível, que é código RISC, que finalmente corre diretamente em hardware, usando as gates, etc. Portanto, isto é algo muito interessante. Olha, para acabar, para dizer o essencial, eu ainda, para não omitir nada do que é importante, quero ainda referir uma coisa. No caso específico dos compiladores, isto não se aplica aos interpretadores, mas no caso específico dos compiladores, para um programa correr, não basta compilá-lo. Aliás, deixem-me passar para a zona da aula em que se fala em ligação. Olha, imagina que eu tenho um programa constituído, por exemplo, em C ou OCaml, constituído por dois módulos. No caso do C, podia ser o módulo A.C e B.C. No caso do OCaml, podia ser o módulo A.ml, B.ml. Se eu compilar usando esta flag "-c", que quer dizer compile only, pronto, eu vou obter vou ter o que se chamam ficheiros objeto, e para cada módulo do código fonte eu vou ter um ficheiro objeto. E portanto, estão a ver, o programa ainda não está pronto a correr. A verdade é que quando temos um sistema baseado em compilação, antes do programa correr, temos primeiro de o ligar. No caso dos programas em C,
compilados no Linux. O ligador, por acaso, chama-se LD. Se eu fizer aqui man LD, o que é que eu fiz? Man LD, aparece-me aqui o manual do, estou a ver, de GNU Linker. Este é um programa que basicamente pega em vários módulos já compilados e gera um executável, um programa que está preparado para correr. Agora, nós geralmente não chamamos o ligador diretamente porque ao compilar com a opção "-o", estou a ver, o próprio comando que estamos a dar chama automaticamente o ligador e, portanto, agora, de qualquer maneira, convém ter consciência que o ligador existe e que para ter um programa executável, neste caso em Linux, se fosse Windows a extensão seria exe, mas em Linux tipicamente não há extensão, eu tenho que usar esta opção "-o", pronto, tanto até no C ou no... porque isto acaba por recorrer a algum ligador. Por acaso o GCC recorre ao ligador de sistema, ao LD. O OCaml já não. Ele usa o seu próprio ligador. Até porque isto gera código para uma máquina abstrata do OCaml. Portanto, é este facto genérico. Há aqui mais alguns pormenores que até aconselho a que leiam depois, mas há esta ideia importante que mesmo quando temos uma linguagem que está implementada através de um compilador, o compilador não chega. Temos que ter um ligador que vai gerar o executável. E depois ainda há mais um pormenor. Mesmo para carregar o programa em memória para o executar, eu estou a querer agora ser exaustivo. Não há nenhum pormenor que eu agora não esteja a levantar. Ainda, no caso do Linux, há uma componente do sistema operativo que se traduz nesta chamada ao sistema, execve, que basicamente recebe aqui o nome do ficheiro executável e executa-o. Portanto, mesmo para executar o programa, portanto, se temos um sistema, uma linguagem compilada, para o programa finalmente correr, teve que intervir o compilador, um ligador, o carregador, e agora o programa que já está pronto a correr em memória e é constituído por código máquina, vai correr no CPU. E, portanto, passa por isto tudo. No caso do ligador é mais simples, porque tem um programa tipicamente normal, pronto, que pega no código-fonte e o executa diretamente. Claro que esse programa também teve que ser compilado, etc. Mas agora não vou complicar. E, portanto, aquilo que eu falei é a essência da aula de hoje, e há aqui uma série de conceitos importantes que muitos de vocês aproveitaram, se calhar, para rever, mas se calhar aprenderam uma outra coisa nova, especialmente estes pormenores ligados a técnicas de implementação mistas. Ok? E pronto, vou ficar por aqui. Obrigado.